Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite na Itália, boa tarde no Brasil. Eu sou Estela Lira e aqui estamos na Congregação Unidas em Cristo. E você está do outro lado perguntando, mas quem é Unidas em Cristo? Somos duzentas e tantas intercessoras espalhadas em toda a Europa e no Brasil, orando e intercedendo pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus Cristo, acima de tudo, pela tua alma. Eu quero louvar a Deus e agradecer o privilégio de mais uma vez eu estar sentada na mesa da Unidas em Cristo como convidada para trazer essa grande responsabilidade que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, da minha prima Líbia, da minha avó Isabel, que é a liderança geral da Unidas em Cristo, e em seguida a liderança da área de missões, Egéria, Cíntia Emanuele e Ellen, em nome de Jesus Cristo, e amém. Bom, Deus tinha me dado uma mensagem que era quem eu sou em Deus, qual é o projeto de Deus para mim e para que fui chamada, porque nós vemos, e eu tenho observado durante esses anos aí de caminhada, nossa, né, já faz alguns anos, 3, glória a Deus, daqui a pouco vai ser 30, aleluia, eu profetizo na minha vida, que temos grande dificuldade quando alguém pergunta para nós, quem eu sou em Deus? A primeira resposta sempre é dizer, sou filha amada. Mas isso é muito mais profundo. Qual é o projeto de Deus para mim? A gente normalmente não sabe responder. E para que eu fui chamada? Que isso aqui estaria dentro das missões. Mas antes de ontem, Deus me acordou de madrugada falando a importância do testemunho. Eu digo a importância do. E me assustei, acordei assustada. Eu digo a importância do testemunho. Ele disse: você não vai falar mais sobre o estudo que você está fazendo com as suas discípulas. E já para iniciar, eu acho isso aqui muito chique, né? Agora eu tenho discípulas. Eu estou fazendo estudo bíblico com a irmã Tereza e a irmã Lídia, né? E ajudando aqui a elas e elas me ajudando a gente cada vez mais se aproximar da palavra do Senhor dentro da palavra revelada. E o tema desse estudo é justamente esse: nós descobrimos quem somos em Deus. Nós descobrirmos qual é o projeto de Deus dentro da sua palavra revelada para nossas vidas, descobrir para que fomos chamadas em Cristo Jesus. E o Espírito de Deus disse: tá aí, um tema maravilhoso para você pregar nas missões. E antes de ontem de madrugada, o Senhor me acorda e disse: não, vai ser a importância do testemunho e o poder que traz o nosso testemunho. E aqui a gente vai ver no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 28, algo muito importante. Mas antes de entrar nisso, já com o tema, a importância do testemunho e o poder de testemunho, aí entra. Para quê? Fui chamada, e Jesus vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, que diz: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Então, quando eu preguei na live das missões e Deus me deu algo de revelador, qual é a minha primeira missão? A minha primeira missão nem é cuidar da família, nem é cuidar de ninguém, é cuidar da minha alma. Porque a salvação é individual. Essa é a minha primeira missão. Está aí no YouTube, é só você seguir. Mas para que fui chamada? Para qual missão eu fui chamada? Aí Jesus responde aqui em Atos dos Apóstolos: para que diante de nós, sobre nós, venha revestimento do alto, a partir do momento que eu recebo o Espírito de Deus, que é quando eu reconheço ou me reconcilio e passo por um processo de cura e de libertação, e o Espírito de Deus vem habitar em mim, e ele vai me revestir, e eu fui chamada em Deus, em Cristo Jesus, para ser testemunha. E é a palavra que fala. Para que eu fui chamada? Para ser testemunha nos confins da terra, por onde eu passar.
Eu ser uma testemunha viva, um milagre vivo. E João Batista também, em 1 João, no verso 34, ele vai dizer isso. Eu vi acontecer isso com esse homem, e, portanto, sou testemunha que ele é o Filho de Deus. João Batista estava dando testemunha de Jesus Cristo aqui. Então, dentro do Evangelho de João, João vai falar muito sobre testemunho, ser testemunho, dar testemunho. Aleluia e glória a Deus. Então, eu e você vemos milagres sobrenaturais acontecer. O milagre, a gente já vive sermos escolhidas e sermos chamadas para ser testemunhas de Cristo Jesus aqui nesta terra e nos confins da terra. O segundo milagre já acontece nas nossas vidas. Nós acordamos todos os dias e temos esse privilégio de sermos testemunha, de ver esse milagre acontecer diariamente. Após isso, a gente vai presenciar outros milagres, como tantos têm presenciado, os milagres que Deus tem feito em minha primeira pessoa. Em mim mesma. Eu já sou um milagre por estar aqui falando. Quando o Senhor me disse que as meninas seriam as minhas discípulas, eu fico maravilhada. Por que, irmã Estela Lira, você que vai estar ouvindo e não conhece a minha história, vai estar perguntando por quê? Porque antes eu discipulava pessoas para prostituição. Antes eu ensinava pessoas caminhos tortuosos, como droga, como criminalidade, como prostituição, porque foi da onde ele me tirou. Louvado seja Deus. E hoje, e só Jesus Cristo fazendo isso, eu vendo na minha própria vida, como vendo na vida de outras pessoas, que têm sido os meus discípulos e discípulas, eu vi testificando e testemunhando esses milagres, não tem como nos calar. Porque fomos chamadas para sermos testemunhas até os confins da terra. Aleluia e glória a Deus. E aqui o Senhor vai me dar algumas bases a mim e a você a respeito dos testemunhos. Em João, capítulo 4, sempre no Evangelho de João, no capítulo 4, aquela mulher do poço, do qual a gente fala tanto dela. Tanto dela. Mas hoje a gente vai falar de algo que quase ninguém prega a respeito dela. Ela foi uma grande testemunha de Cristo Jesus. Olha a importância do seu testemunho dentro do poder que é o testemunho quando nós abrimos nossa boca, não só no falar, mas no olhar, no caminhar, em nossas ações, em nossos comportamentos e nas nossas atitudes. Louvado seja Deus. No verso 28 do capítulo 4, ela vai dizer assim: nisso a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo. Olha o 29. Venham, venham, venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Pasme. Eu já ouvi pessoas que vêm de alguns ambientes que eu vim, e a própria igreja não conhece o testemunho dela. Eu respeito, mas isso não é bíblico, porque fomos chamados para testemunhar. E você vai dizer, mas Estela, temos família, temos marido, temos filhos. Sim, ok, tudo bem. Mas antes, você pensava nisso? Porque agora em Cristo Jesus que você deve abrir a boca, que você não comete mais esses atos não adequados, esses pecados, essas desobediências, hoje você fecha a sua boca. Por quê? Porque a sua preocupação está não em fazer a vontade de Deus, mas sim é porque e o que o homem vai pensar ao meu respeito, o que minha igreja vai pensar ao meu respeito, o que meus amigos, meus irmãos vão pensar ao meu respeito. E Jesus responde no verso 34, foi quando Jesus explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Então, se a minha comida e a sua comida não é ser testemunhas até os confins da terra em fazer a vontade de Deus para completar a obra. Porque olha aqui o que ela continua, eu volto para o verso 29, e aí ela diz assim: venham, venham todos ver. O que ele disse, ele revelou tudo sobre a minha vida. E a gente sabe bem qual era a vida da mulher samaritana. Tu tinha 5 maridos e o que tu tem não é teu. Pasme, isso é o que para nós? Prostituição, adultério, amante. Errado.
Mas ela, uma mulher que era excluída da sociedade pela vida que vivia, ela volta para aquela cidade da onde ela ia buscar naquele poço água em um certo horário, porque ela queria evitar encontros com pessoas por conta do preconceito que tinham com a vida que ela levava. Louvado seja Deus. Mas quando ela teve aquele encontro com Cristo, de fato, de espírito e de verdade, ela não teve como se conter. E a gente vai ver em outros dois exemplos que eu vou trazer, que ninguém que tem esse encontro real com Cristo tem mais a preocupação de se preocupar com o que o outro vai pensar ao seu respeito. Porque eu digo assim, quando eu fazia as coisas erradas que eu vivi e fiz, eu não me preocupava com o que os outros pensavam. Por que que agora em Cristo Jesus, que eu sou chamada em Cristo para ser testemunhas até o confim da terra, tenho que me preocupar com o que vão pensar ao meu respeito? A minha preocupação tem que ser, eu tenho feito e tenho sido uma boa testemunha? A minha preocupação tem sido, eu tenho realmente vivido na plena vontade dele, tenho testemunhado para o que ele me chamou para testemunhar, aonde testemunhar, para que a obra seja completa, como ele respondeu aqui para os discípulos, porque os discípulos, Senhor, a gente está preocupado, o Senhor não comeu ainda. Aí ele diz assim, a minha preocupação não é comer, a minha preocupação é fazer a vontade do Pai, para que termine a obra. E essa mulher, ela volta para aquela cidade da qual rejeitava, da qual renegava ela, tinha um preconceito com a conduta dela. Louvado seja Deus. E ela volta porque ela evitava de encontrar pessoas, por isso que ela ia para o poço naquele certo horário que ela não queria encontrar ninguém. Com certeza estaria muito cansada de ser apedrejada, de ser humilhada, de ser rejeitada pelas pessoas, pelas opções de vida que ela tinha feito, e não conhecemos as consequências que levaram ela a tomar aquela vida ou a viver aquela vida, como foi no meu caso. Louvado seja Deus. Mas ela, após ter esse encontro com Cristo, ela sai. Venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio, verso 30. Então o povo veio de toda a cidade correndo para ver Jesus. Olha a importância do seu testemunho. Para que as pessoas despertar curiosidade no coração das pessoas. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, Estela, mas você podia ser um pouco mais discreta no seu testemunho. Não, eu respeito, tudo bem. Falam para o meu próprio cuidado. Mas não é isso que Deus me fala dentro da sua palavra. Ele me chamou para ser testemunho dele. E eu preciso, como a mulher do poço, testemunhar quem eu fui antes que Cristo entrasse na minha vida. E isso não é só para mim. Isso é para todos nós. Precisamos testemunhar. Precisamos abrir nossa boca. Precisamos parar de nos preocupar com a opinião do homem. Porque não é o homem que vai nos salvar, nem nos salvou, nem foi para a cruz no nosso lugar. Foi Jesus Cristo que foi. A nosso dever e maior preocupação tem que ser: eu tenho feito a vontade do Pai para que termine a obra que Ele me chamou para fazer? Essa tem que ser minha preocupação. Não tenho que me preocupar se você vai me julgar com quantos homens eu me deitei na minha vida. Por quantos anos de prostituição eu vivi. Porque aquele que deu a vida dele por mim não se preocupou com isso. Ele se preocupou em me salvar. E a minha preocupação é viver a plena sua vontade. Que é o que deve ser nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E agora nós vamos. Esse é um testemunho de libertação, como o meu e como seguramente o seu, que ainda está calado, com certeza com vergonha de quem você foi. Por quê? Porque quando a verdade nos é revelada, quando o véu rasga dos nossos olhos, a gente toma consciência de quem fomos e é óbvio que nos dá vergonha e temos que ter vergonha. Só não temos que ter vergonha de ser testemunha para que outras almas possam ter a mesma esperança do qual foi alcançado o seu coração. Porque se Cristo lhe tirou da onde ele lhe tirou por um propósito. Não foi para você sentar no banco da sua igreja e fazer de conta que você foi crente sempre toda a vida.
Se ele lhe tirou dos ambientes que ele me tirou, foi para testemunhar. Mas se você também não passou por caminhos tortuosos, da onde eu também passei, ele também lhe chamou para testemunhar, porque eu mostro aqui dentro da palavra. Fomos chamados para sermos testemunhas até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. O segundo é sempre aqui no capítulo 4 de João, que é a cura do filho daquele menino, do oficial do rei. E Jesus vai dizer assim, João vai nos relatar assim, no capítulo sempre 4, do verso 49. E o oficial do rei implorava, Senhor, por favor, venha já antes que meu filho morra. Verso 50. Então Jesus lhe disse, volte para casa, o seu filho está curado. O homem creu em Jesus e foi para casa. Verso 51. Enquanto ele estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que ia bem, o filho dele estava vivo. Verso 52. Ele perguntou quando o rapaz havia começado a sentir-se melhor. E eles responderam, então, ontem à tarde, em torno da 1 hora, a febre o deixou. Vamos lá. Ele perguntou aos servos dele, que veio ao encontro dele, que hora mais ou menos ele começou a melhorar. Então, com certeza, quando eles disseram, ele tomou consciência disso. Foi na mesma hora que Jesus disse, volte para a sua casa, seu filho está curado. E ali, seguramente, ele começou a testemunhar aonde ele estava e com quem ele tinha falado. E olha que maravilha é testemunhar. E esse testemunho aqui, ele dá por um testemunho de cura. Quantas pessoas não foram curadas, né? Nós temos um exemplo aqui da irmã Silvana, foi curada de um câncer, ela testemunha isso sempre, é importante. Mas quantas pessoas já receberam curas e não testemunha? Quantos de nós, ou até quando, nós vamos ficar calados para aquilo que fomos realmente chamados? Fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo Jesus e darmos bons testemunhos. E esse homem, por ele crer, olha o que aconteceu com ele e com a casa dele. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Por quê? O oficial, com toda a sua família, creu em Jesus. A família dele não foi com ele até Jesus. Foi só ele. Nem os servos dele tinham ido com ele, porque os servos dele vieram ao seu encontro. Porque ele chegou e ele testemunhou. Ele com certeza falou tudo que Jesus tinha dito a ele. E ele creu. E ele testemunhou para a família dele. E após ele testemunhar, quando Jesus disse ele fazer a combinação dos horários, por isso que ele pergunta, mas qual foi o momento mais ou menos? Qual foi o horário? E o servo ele dizer, olha, foi Jesus Cristo, eu estive com ele. E ele curou. E toda a sua família creu. Mas aqui a Bíblia também vai nos dizer que, Paulo vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 16, algo muito importante para nós. Entretanto, nem todos que ouvem o evangelho o aceitará. Nem todo mundo que vai ouvir o meu e o seu testemunho, seja da nossa vida passada, seja o nosso testemunho com as nossas ações e exemplos e comportamentos, eles vão querer. Porque Jesus falou isso para Nicodemos. Está aqui, no capítulo 3, no verso 11. E eu afirmo a você que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos, testemunhamos do que vivemos. E mesmo assim, vocês não querem crer em mim. Isso é Jesus falando para Nicodemos. Que mesmo eles vendo os maravilhas, eles decidem não querer. Não é Deus que endurece o coração, que isso é outra mentira, que Deus já me deu o estudo completo sobre isso, mas isso é para uma outra ocasião. Mas, e mesmo assim, vocês não querem crer. Vocês não querem crer. Mesmo vocês vendo a mudança de Estela,
Mesmo você vendo a mudança da cura de um alguém, que Deus curou de um câncer, que Deus levantou de uma cadeira de roda, um cego que viu, um surdo que ouviu, você vai decidir não querer crer. Aí Paulo também aqui nos confirma, nem todos aqueles que ouvem o evangelho o aceitarão. Porque nós temos uma coisa que nós acreditamos, e é bom que nós acreditamos, e busque isso, que toda a nossa família vai ser salva. Que todo mundo que. Não, não vai ser todos. Porque eles vão decidir não querer. Um dia eu também não quis. Eu precisei chegar a um lugar muito, muito, não sei, nem palavras para dizer. Vou dizer assim a você. Eu cheguei em um lugar que minha cova estava aberta, eu já estava lá dentro, só faltava a carreira de areia. Mas eu fiz uma oração de arrependimento e o Senhor me deu essa oportunidade. E eis aqui, depois de 3 anos, vivendo o verdadeiro evangelho, de fato, de espírito de verdade em Cristo Jesus. E mesmo assim, pessoas da minha casa ou da sua casa, vizinhos, outros irmãos que estão até dentro da igreja, como Nicodemos, que não nasceram de novo, vão decidir não querer. Não é Jesus Cristo que endurece o coração de ninguém, gente. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Isso é um evangelho distorcido. A intenção de Deus é de salvar a todos, mas nós precisamos querer. Jesus morreu na cruz por todos, mas nem todos o aceitaram, nem todos os quiseram. E o mesmo vai acontecer dentro da nossa casa. Porque é o evangelho. E ele fala isso com muita clareza. Vocês decidiram não crer, mesmo vendo todos os sinais. Tem pessoas que ainda hoje, diz que eu me escondo atrás da Bíblia. Tem pessoas que ainda hoje diz que quando a minha situação terminar, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu saí. Está repreendido, Satanás. No nome de Jesus Cristo, já está neutralizado. Porque minhas portas nunca se fecharam, elas estão abertas. Se eu quisesse praticar qualquer ato que eu praticava antes, hoje eu já poderia praticar. Da quando eu vim morar sozinha, eu já poderia voltar a praticar. Mas eu tomei uma decisão e você vai perguntar, irmã Estela Lira, por que você tomou essa decisão? Porque quando eu precisei, nem eu mesma mais acreditava em mim. E se hoje você está aí, nessa situação, que nem você mais acredita em você, eleve seus olhos para os montes, Salmo 121, que é dele que vem o socorro, ele é o guarda de Israel, ele não cochila, não dorme, ele está sempre alerta. Ele é o teu protetor, como sombra que te protege, ele vigia de perto cada um dos teus passos. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. Faz uma oração como eu fiz. Arrepende-te dos teus caminhos tortuosos. Ele diz: você está cansado, você está oprimido. Vem até a mim que eu te aliviarei. E eu estava assim, sem esperança, cansada, oprimida, cansada de mim mesmo, caía, levantava, parecia um elevador, caía e levantava todo o tempo. Era anos e anos isso, e eu já estava cansada de mim mesma. Tentei suicídio 3 vezes, e assim, mesmo assim, ele não permitiu, e glória a Deus que ele não permitiu. E ele me deu essa oportunidade, é a oportunidade que você tem todos os dias quando você abre os olhos. É ele lhe dizendo: eis que eu fiz uma coisa nova, Isaías 43. Estou te dando a oportunidade de você se consertar diante do meu altar, para você que já conhece a palavra. Para você que não conhece, ele está dizendo: eu fui para a cruz por você. A oportunidade também de salvação é para você. Mas você precisa crer e precisa querer. Precisa querer você dar um baixa nessa sua dor, nesse seu sofrimento, quando eu decidi dar um basta na minha dor e no meu sofrimento. E só Jesus Cristo tem o poder para fazer isso. Nem mais um outro ser humano pode e tem o poder de fazer isso. Mas depende mais de você do que do próprio Cristo. Porque ele já fez o que ele deveria ter feito. Agora a decisão cabe a nós. E eu volto à palavra. E se você deseja, basta você fazer uma oração. Se te disseram assim: ah, você está se drogando, bebendo, se prostituindo, fumando, sei lá, fazendo sei lá o quê, você não pode orar. Deus, mentira, pode, senão eu não estaria aqui. E ele entrou para me salvar
naquela tarde, no mesmo ambiente, talvez, de onde você esteja, fumando e usando drogas. Foi quando eu fiz uma oração de arrependimento e uma adoração ao Senhor. Porque eu não queria morrer sem antes ele me perdoasse. Porque eu tinha certeza que eu não duraria mais alguns dias de vida na terra. Mas ali, ele decidiu me dar a oportunidade de corrigir os meus erros. É a mesma que ele está te dando hoje. Então faz a tua oração. Ele está aí, ele está te ouvindo, ele é onipotente, onisciente, onipresente, não importa onde você esteja ou como você esteja, ele vai te ouvir. Eu já peço perdão pelos meus irmãos evangélicos que têm esse péssimo hábito, por conta da religiosidade, de dizer que quem está em lugares obscuros, em caminhos tortuosos, que a gente não pode orar, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, que é limitar o poder de Deus, não é verdade? Mas isso é uma mentira. Você pode sim, porque ele também foi para a cruz por você. Amém? E eu volto para a mensagem. Aí tá lá em Marcos essa mensagem, eu amo, que é o do Gadareno. Marcos capítulo 5, no verso 5, do 18 ao 20, Jesus diz assim, ó, Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Por que você está perguntando isso? Mas Jesus não o permitiu, dizendo, vou lhe explicar, para você que não conhece. O Gadareno era um homem endemoniado, tinha uma legião de demônio nele, não tinha nada que segurasse aqueles demônios na vida daquele homem. Jesus passa para o outro lado. Em fato, a tempestade do barco que Jesus estava dentro, dormindo, pensando os discípulos, era justamente por essa libertação, por isso aquela tempestade, para impedir que Jesus chegasse do outro lado. Eis o porquê do problema da religiosidade. Sempre impedindo o Espírito Santo chegar do outro lado. Qual é o outro lado, Estela? Das trevas. Porque ele tem o poder para entrar nas trevas. E para arrancar pessoas de lá. Amém? E aí, ele, após ser liberto por Jesus, ele queria ir junto com Cristo. Ele queria seguir Jesus. Porque não tem como, quando Jesus, você tem esse encontro real com Cristo, não tem mais como você não querer segui-lo. Você não querer vivê-lo. Mas, Nicodemos, para isso, você precisa nascer de novo. Muitos de nós conhecemos a Bíblia, a letra, e ela mata. Jesus lá, e eu volto já lá, diz assim, nossa, mas você, um sacerdote, um doutor da lei, não entende o que é nascer de novo? Ele conhecia a Bíblia, mas ele não entendia o que era nascer de novo. E quando você realmente nasce de novo, a sua preocupação não está mais no que as pessoas pensam. A sua preocupação não está mais no que a sua igreja vai pensar pelo seu testemunho do seu passado. Muitos de nós também usamos alguns versos isolados, às vezes nem verso é, frases dentro de um verso, né, para justificar a nossa negligência, assim a gente fica com a consciência mais tranquila. Mas a Bíblia não tem como negligenciar. Quando você nasce de novo, você é agraciada pelo dom da palavra revelada de Deus. Não tem como, não é verdade? Mas a gente tem ainda, infelizmente, esse hábito de usar versículos isolados para justificar a nossa negligência, assim a gente fica com a consciência mais tranquila. Mas o gadareno disse assim, mas Jesus não o permitiu e disse, volte para a sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você. E como ele foi misericordioso. Olha o que Jesus disse para ele, ele queria seguir. Então a gente vai entender que vai ter missão, que você vai ter que voltar para a sua casa. E você vai ter que ser testemunha dentro da sua casa. Mas quando você está transbordante do Espírito, depois de você alcançar a sua casa, você vai querer alcançar os vizinhos, os amigos, por onde você andar, você vai querer testemunhar. Porque foi o que o gadareno fez, olha o que ele fez no verso 20. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região. Jesus disse para ele ir para a casa dele, falar com os familiares dele. Mas ele não se conteve. Por quê? Porque o poder do Espírito estava nele. E quando o poder do Espírito de Deus, quando você nasce do Espírito de Deus, não tem como você ficar calada. Não, você já não tem mais preocupação. Ai,
vergonha de falar do seu passado. Seu passado não é para você vivê-lo, mas é para você testemunhá-lo. Você sabe que eu fiz um processo de libertação, porque eu descobri que algumas brechas, para quem vem da vida que eu venho, justamente no passado, é o que Satanás pega, o passado para o presente. Então, eu fiz um propósito com Deus e busquei em Deus, pedi para Deus fazer eu esquecer todo o meu passado. Assim, não era uma brecha para que Satanás atormentasse nos meus sonhos, na minha mente. E aí, eu fiz esse propósito com Deus, para que Deus me fizesse esquecer todo o meu passado, para que fosse fechada essa brecha. Mas que quando fosse necessário testemunhar, como o meu testemunho é bem grande, porque eu sou muito detalhista, porque eu sou testemunha verdadeira mesmo, eu conto os detalhes, eu não passo, eu conto os detalhes, e aí eu disse ao Senhor, o Senhor me traz a memória, porque o Senhor já sabe quem vai estar ali para ouvir e o que é que vai ser necessário ouvir da parte ou de qual parte do meu testemunho. E desde que eu fiz esse propósito, Satanás não teve mais legalidade de atormentar os meus sonhos ou minha mente assoprando coisa do meu passado. O nosso também problema é que quando a gente aceita Cristo, reconhece Cristo, a gente não busca viver processos de libertação. Porque todos os dias nós temos que viver um processo de libertação profundo. Dependendo até onde você foi, até onde você pisou. Porque cada pessoa é um processo, amém? E olha o que o gadareno fez. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Aí eu pergunto, quantos têm ficado admirados com o seu testemunho? Uma cidade inteira, uma mulher. O gadareno, 10 cidades mais os seus familiares. E eu e você? Quantas pessoas temos marado? A Cíntia Emanuele tem um testemunho que eu amo. Por que, Estela? Que ela não é uma ex-nada, ela foi na igreja para agradecer, que isso é muito raro, eu só conheço ela até agora. Eu não conheço ninguém que foi até Jesus só para agradecer. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso lindo demais. Quando eu ouvi o testemunho, eu digo, meu Deus, e até o Senhor só para agradecer. Fui até Cristo, nenhum de nós, até os que eu conheço, vai a Cristo só para agradecer. A gente só vai sempre querendo alguma coisa. E ela foi para agradecer. E isso para mim é um testemunho maravilhoso. Eu tenho a família do meu pai, a família Lira, toda berço seblenhano. Nenhum deles se afastaram da fé e nem deixaram o tempo moderno entrar dentro do que eles têm, dentro da doutrina da Assembleia de Deus. E para mim isso é um dos grandes maiores testemunhos, porque no tempo de hoje é bem difícil, né? Mas eles continuam com usos e costumes de 20, de 30, de 40, de 50 anos atrás. E todos ficaram admirados. O que foi que falaram mesmo da samaritana? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Com a samaritana vieram todos correndo para ver Jesus. Com o gadareno todos ficaram admirados. Aí quantos através da sua vida têm corrido para conhecer a Cristo? Quantos através da sua vida de testemunha de Cristo até os confins da terra têm ficado admirado? Tudo para nós refletirmos. Aleluia e glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como eu disse a vocês, para aqueles que não são ex-nada, como eu, glória a Deus, temos sempre aqui em João. Olha aqui que coisa mais linda. Quando começou os discípulos. Olha, escuta aqui que coisa linda. 1 João, sim, 1 João, capítulo 40. Capítulo 1 João 1, verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera. Não, peraí. André, irmão de Simão Pedro, era dois que tinham ouvido o que João dissera a
e que havia seguido Jesus. André, ele ouvia muito a João Batista. Já Simão Pedro, a gente sabe que não. Simão tinha. Pedro, ele tinha um pouco de João Batista, dizer que João Batista era louco. Mas bem, bem-vindo ao clube. Se você é chamada de louca, a Bíblia também nos chama de louca. Tem que ser bem louca mesmo para crer nisso, tá? As irmãs estão ouvindo? Travou para mim. Não, irmã Cíntia, para mim também. Ela vai estar voltando, eu creio, em nome de Jesus. Deve ser a internet, para mim também caiu. Enviei uma mensagem para ela aqui no particular. Amém. Enquanto a irmã Estela não restabelece a conexão, eu já vou deixar aqui um convite para as irmãs que sentirem um desejo de comentar sobre a palavra. Assim que a irmã Estela terminar, vocês levantam a mãozinha, viu? Amém. Ela... Voltei. Me perdoe a minha internet. Amém. Vamos lá. André correu para falar com Simão, porque ainda não era Pedro, com Simão, seu irmão, e o levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Quantas pessoas nós temos levado para que Jesus olhe para essas pessoas? Seja nos nossos jejuns, seja nas nossas intercessões, seja principalmente no nosso testemunho de vida, seja passada, seja cristã em Cristo Jesus. Essa é a pergunta de reflexão. Amém? Eu vou fazer uma oração e uma adoração. Foi um milagre, né? Mas a mensagem foi curta. Glória a Deus. Ela, Eu como eu amo já quando Deus conheço, faz como eu já Eu amo conheço, quando Deus faz. Hã? cronometrei hoje, viu? 35 minutos. Então, bati o recorde. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo, em Mateus 4, tu diz, ó Pai, que não só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da tua boca. Em Isaías 55, 11, tu vai dizer, a palavra do Senhor traz o fruto que ele deseja, o resultado do qual ele tem determinado. Senhor, eis aqui a tua palavra foi semeada nesses corações, seja aqui na Unidas em Cristo, seja em todos aqueles, o ouvinte do YouTube, ó Pai. Mas que a tua palavra traga o fruto como tem trazido na minha vida, que tu tem determinado, Senhor. E os resultados, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, porque teu sangue leva-nos além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Falo de tua justiça pelas nossas vidas. Jesus, esse é o teu sangue. Glória a Deus. Teu sangue. Mostra-nos além que o teu sangue, Senhor, possa nos levar em todas as alturas. Que nós possamos vir, Senhor, em Romanos 12, 2, transformar a nossa mente com o poder da tua palavra revelada, com o poder do verdadeiro evangelho, Senhor, para que a gente se esvazie de nós para ouvirmos, nos posicionarmos e nos obedecermos diante da tua vontade para que seja cumprida a tua obra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Jesus, esse é o teu sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, é nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancas como a neve
leve, aceita como amiga de Deus, nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Põe a mão na sua cabeça, minha irmã, nos seus ouvidos, nos seus olhos, na sua boca, no seu caminhar e declare que você é livre pelo poder da palavra de Cristo Jesus, que a sua mente é livre pelo poder da palavra de Cristo Jesus, que os seus ouvidos é livre pelo poder da palavra de Cristo Jesus, que o seu falar é livre pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Aleluia, porque foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aqui pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua cruz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, que neste sangue lavado, mais alvo que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Cíntia Emanuele. Deus abençoe. Estela Lira. Irmã Estela, glória a Deus. É,